Castro. Bom, agora a economia continua a crise no preço global do petróleo. Nessa segunda-feira, o WTI negociado nos Estados Unidos foi negociado a $20 negativos, ou seja, o comprador ganhava para levar o produto. E essa reação, motivada pelos grandes estoques e pela baixa demanda, também atinge nessa manhã o petróleo tipo Brent. Denise Campos de Toledo aqui conosco. Esse movimento do mercado, esses altos e baixos, como é que está o mercado agora? Lembrando que em relação a essa questão do petróleo antes do coronavírus ter o destaque como pandemia, houve uma crise envolvendo a Arábia Saudita e agora mais uma oscilação do petróleo e agora com preços registrados inéditos. Denise Campos de Toledo, efetivamente o que está acontecendo? Olha, Tiago, descasamento total entre oferta e demanda, porque houve uma redução até da produção de petróleo, houve aquele acordo dos países da OPEP, depois dessa situação colocada pela Arábia Saudita que você citou, a Arábia Saudita por questões políticas, por dificuldades aí de entendimento com outros produtores, resolveu elevar a oferta, a produção, quando já havia uma queda muito acentuada da demanda, e isso bagunçou já o mercado, já fez com que os preços caíssem muito, né, por esse descasamento. Agora, o fato é que desde o começo deste ano a demanda já caiu 30%. E aí nós temos o vencimento dos contratos futuros de petróleo hoje, aqui os contratos com vencimento de hoje é que causaram essa situação totalmente atípica, que ontem a cotação para esses contratos caiu 300% com a cotação negativa. O fato é que existe um excesso de estoque de petróleo, então ninguém queria, era como uma batata quente, então você exerce agora o seu contrato, o direito de compra, mas você não tem o que fazer com esse petróleo. Aí Trump resolveu comprar para tentar minimizar essa pressão toda. Ele anunciou ontem a compra de 75 milhões de barris, mas isso não conseguiu segurar a cotação. Nós temos até uma elevação do WTI, que é o petróleo referência lá nos Estados Unidos, mas ele continua com a cotação negativa e agora ele acabou contaminando também o Brent, que é negociado em Londres, que é do Mar do Norte, que é referência também para o mercado aqui no Brasil, que registra uma queda não tão acentuada, na faixa dos 7%, mas a cotação do barril está em 23,68, ontem fechou em 25,58, até subiu um pouquinho. Então isso acabou não tendo tanta repercussão, por exemplo, na cotação da Petrobras aqui no Brasil, que registrou uma leve queda de 1,12%. Hoje nós temos feriado no mercado brasileiro, portanto não haverá negociação, pressão direta no mercado, mas na Europa há uma repercussão muito negativa nas bolsas de valores dessa situação do petróleo, que, como eu disse, chegou agora também ao Brent. Nós temos quedas acentuadas, a Bolsa da França, por exemplo, cai 2,85%, no Reino Unido 2,20%, e deve prosseguir com esse tom negativo. É mais uma indicação do quanto que o mercado vem sendo afetado por esse clima todo provocado pela pandemia do coronavírus. A gente teve a interrupção de atividade nos vários países, agora que se estuda e se começa a flexibilizar as quarentenas, mas isso tem um aspecto muito negativo, revela o impacto que houve, né, sobre a atividade econômica, sobre o desempenho das economias. A expectativa é de uma recessão histórica para várias economias e para a economia global. Isso, claro, reduz muito a demanda por petróleo. A gente vê a movimentação muito menor nas cidades, e algumas totalmente paralisadas, a aviação também com uma demanda muito menor, enfim, toda a indústria relacionada ao petróleo teve uma queda muito forte de atividade e, consequentemente, a demanda. Isso não é uma situação que vai se resolver rapidamente. A gente teve uma situação extrema por causa do vencimento dos contratos agora nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Então, isso levou a essa pressão muito forte do mercado. Agora, o descasamento entre oferta e demanda vai prosseguir. E claro que a gente vai sentir as consequências também, porque a Petrobras exporta produtos, tem uma troca aí com o mercado internacional, a gente tem uma grande produção, mas tem a importação de determinados produtos e exporta outros. A Petrobras tem um retorno muito importante por aí, então só nesse sentido ela já vai ter uma queda de receita. Aí tem a questão dos impostos todos que incidem sobre essa cadeia da produção do petróleo, os impostos federais, os impostos estaduais. Recentemente a gente teve até aquela situação de conflito do presidente Bolsonaro com os governadores, questionando a cobrança de tributos muito altos, ICMS, por exemplo. Aquele foi um termômetro do quanto que a cadeia do petróleo é importante em termos de arrecadação. E alguns estados dependem muito ainda dos royalties do petróleo, como é o caso do Rio de Janeiro. E dependendo da evolução de preços, ela pode até inviabilizar
a exploração. Isso meio que vem acontecendo quando você pensa no WTI como valor negativo, como produzir numa condição como essa, e acaba afetando outros segmentos com a produção de xisto, porque tem a competitividade entre os derivados do petróleo e de outras fontes de energia, o caso do etanol aqui no Brasil também. Como é que ele vai competir com o preço que vem caindo da forma como vem caindo? A gasolina já caiu 50% desde o começo deste ano no atacado, nas refinarias. Não chegou tudo isso para o consumidor, mas é uma queda que vai ter repercussão muito forte do ponto de vista financeiro.